Então, pessoal, vamos lá. 7h20 já. Acho que vocês já estão visualizando a tela do meu computador, né? Então, peguem o módulo de vocês e abram na página 34. Já estão com o módulo? O meu vai chegar daqui a pouco. Oi? Mas pegou o módulo já, né? Eu tô com o módulo, pode falar. Tá certo. Então, veja que o assunto aí da página 34, né, o novo assunto é sobre regência nominal, né? Na aula anterior, a gente viu sobre a regência verbal, ou seja, como as exigências, né, do verbo, ou seja, a semântica dos verbos, né, quando ele exige um complemento ou não, se esse complemento deve vir com preposição ou não, não é isso? Agora, o que acontece? Agora a gente vai ver como é a regência nominal, ou seja, quais são as exigências das classes gramaticais tidas como nomes, né? Então, acompanhe comigo aqui a leitura. Estudamos no capítulo anterior a regência verbal e pudemos perceber a relação entre o verbo e seus complementos, de modo que o verbo era o termo regente, que exige um complemento, e o objeto era o termo regido, aquele que completava o verbo de forma adequada. Nessa ocasião, também analisamos qual era a correta preposição a ser usada caso alguma fosse exigida. Né? Então, foi basicamente isso que a gente viu, né, quando a gente estudou, né, a regência verbal, né, que é quando existe, a gente falou, né, que existe aqueles verbos que exigem um complemento, existe aqueles verbos que não exigem um complemento. Quando exige o complemento, ele também exige a presença ou não de uma preposição. Né? Então, a gente viu lá, né, que existem os verbos intransitivos. No caso, o que seria um verbo intransitivo, pessoal? Vocês lembram? Quando é que um verbo ele é intransitivo? Vamos lá? Quando é que ele é intransitivo? Vocês lembram? É quando ele não exige complemento, né, gente? Por exemplo, o verbo trabalhar. O verbo trabalhar não exige um complemento. Eu posso dizer assim, o seguinte: João trabalha. E está perfeito. Veja que o verbo trabalhar ele não necessita de um complemento. Então, nesse caso, o verbo trabalhar ele é intransitivo. Mas isso quer dizer que eu não posso acrescentar alguma informação? Não, posso acrescentar. Eu posso simplesmente falar o quê? Trabalha no mercado. Eu coloquei entre parênteses exatamente para indicar o seguinte, que esse termo aqui é um termo que a sua presença não é obrigatória. Ok? A sua presença não é obrigatória. Aí essa expressão aqui no mercado a gente chama de adjunto. É um termo acessório. Por quê? Nesse caso, se eu remover esse termo aí, essa expressão fica assim: João trabalha. E a frase e a sentença, a oração continua tendo seu sentido completo, ok? Porque, na verdade, essa expressão aqui no mercado está aí apenas a serviço do discurso e não uma exigência do verbo, porque o verbo não necessita de um complemento. Né? Então, repito, um verbo, quando ele não exige complemento, ele é chamado de intransitivo. É diferente do verbo comer, por exemplo. Né? O exemplo clássico, João comeu bolo. Veja que o verbo comer aqui, ó, ele sozinho, ele não tem. Sozinho não, como sem um complemento, né, ele não tem sentido completo, lógico, né? Então, João comeu. Sim, comeu o quê? Comeu o bolo. Então, veja que bolo aqui, ele dá o sentido completo ao verbo, à oração. Então, se o verbo exige um complemento, isso quer dizer o seguinte, que esse verbo é transitivo, certo? Porque, como eu falei para vocês, a questão da transitividade é quando o sentido completo ele vai além do verbo, né? Ele vai além do verbo. Aqui o verbo trabalhar é diferente, porque o verbo trabalhar não exige complemento, então o sentido completo vai até ele. João trabalha. Pronto. Então não há essa necessidade de ultrapassar. O sentido completo não precisa ultrapassar o verbo. Por isso que ele é intransitivo. Certo? Agora, o verbo comer, não. O verbo comer, ele precisa do complemento.
certo? Então, nesse caso, como ele necessita do complemento para ter sentido completo, a gente diz que ele é um verbo transitivo. E nesse caso aqui é transitivo direto, porque o seu complemento aqui não vem acompanhado de preposição. Logo, a relação entre verbo e seu complemento é uma relação direta, sem a necessidade de uma preposição ali entre eles, ok? Então, temos aqui um verbo transitivo direto, tá ok? Logo, ele tem um objeto direto. E quem é o objeto direto aqui? O objeto, pessoal, é o bolo. Porque lembre-se, objeto e complemento é a mesma coisa. Quando eu falo em objeto, eu falo em complemento. Quando eu falo em complemento, eu falo de objeto. Aí a diferença básica entre complemento e adjunto é que o complemento ele é uma expressão obrigatória, ou seja, uma expressão exigida pelo verbo. O verbo necessita desse complemento para ter sentido completo. Quando a gente acrescentou informação em que não é uma exigência do verbo, mas apenas uma expressão a serviço do discurso, por exemplo, aqui no exemplo aqui, João trabalha no mercado, veja que se eu remover aqui, ó, no mercado, deixa eu remover aqui. Se eu remover essa expressão, fica como? João trabalha. Veja que a informação não trabalha, no mercado, aliás, veja que não é uma expressão necessária para que a oração tenha sentido completo. É apenas uma informação a mais. Ou seja, um termo acessório, que a sua presença ou não faz diferença. Então, há esse tipo de informação, há esse tipo de expressão aqui que está aí apenas para essa informação que tipo, não altera o sentido completo da oração, a gente chama de adjunto. Ok? E temos, aí nesse caso, temos aqui o verbo intransitivo, o verbo transitivo, que exige complemento, e temos o verbo. Aliás, deixa eu mostrar também o verbo transitivo indireto, né? Por exemplo, o verbo gostar. João gosta de sorvete. Então veja que o verbo gostar, João gosta. Sim, gosta de quê? Veja que o verbo gostar também exige um complemento. Ok? Então o verbo gostar é transitivo, porque ele necessita de um complemento para ter sentido completo. E quem é seu complemento? É de sorvete. De sorvete é seu complemento. Só que veja que, além de exigir, o verbo gostar, além de exigir um complemento, ele exige a presença de uma preposição, que é a preposição de. Então veja que o verbo gostar ele é transitivo indireto. Por quê? Porque a sua relação com o seu complemento exige uma preposição ali no meio. Então é uma relação indireta, percebe? É verbo, preposição, complemento. Verbo, preposição, complemento. Veja que é uma relação indireta. Logo, o verbo gostar ele é um verbo transitivo indireto, que por consequência disso possui um objeto indireto. Certo? E além de haver os verbos transitivos, também temos os verbos bitransitivos, como é o caso do verbo pôr. João pôs. João pôs. Pôs o quê? O livro. Ok? Temos um complemento aqui. João pôs o livro. Certo. Mas pôs o livro onde? Na estante. Agora sim. Agora, veja só que o verbo pôr ele é considerado bitransitivo por quê? Porque ele possui dois complementos. João pôs, aí no primeiro complemento é o livro. Veja que o livro é o primeiro complemento, mas veja que ele exige mais do que isso, ó, porque se eu falar João pôs o livro, certo? Pôs o livro onde? Eu digo na estante. Veja que na estante é o segundo complemento do verbo pôr. Por isso que o verbo pôr ele é tido como verbo bitransitivo, que no caso ele é um verbo transitivo direto e indireto. Quando vocês verem a informação VTDI, isso quer dizer o seguinte, verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, ele possui dois complementos. E sempre será com essa configuração. Sempre será um objeto direto e um objeto indireto. Sempre será essa configuração, ok? Então, ele possui objeto direto e indireto. O objeto direto do verbo pôr é o livro. Veja que não há uma preposição nesse complemento. E o objeto indireto é na estante. Esse na aqui, pessoal, nesse na temos a presença de preposição. No caso, a preposição em. Porque em mais a é igual a na. Ok? Entenderam?
Aí o que acontece? Isso aí é a questão da regência verbal, como a gente viu em aulas anteriores, né? Ou seja, as exigências que o verbo tem, né, com relação a se ele necessita ou não de complemento, se esse complemento deve vir acompanhado de preposição ou não. Aí o que acontece? Da mesma forma que um verbo ele tem suas exigências, os nomes também possuem suas exigências. Ou seja, existe também a regência dos nomes, ou seja, a regência nominal. Vamos ver isso, né? Então acompanhe comigo aqui, continuando aqui, né? Além do verbo, outras palavras podem exigir complemento. Para compreender melhor essa situação, observe o trecho a seguir, retirado da crônica poética Era Tarde, de Guigo Ribeiro, lido na página 23. Depois de colher roupas no jardim, Varal expôs as melhores flores, roupas no cabide, e foi atravessado pela consciência daquele agora. Veja, pessoal, que nesse trecho aí temos a palavra consciência em destaque, não é isso? Aí temos a primeira questão. O termo em destaque pertence a qual classe gramatical? E aí, gente, pertence a que classe gramatical? É verbo, adjetivo, é substantivo, é pronome, é o quê? E aí? Pode repetir, por favor, professor. Repetir a questão? Vamos lá. Ó, eu vou ler o trecho novamente. Depois de colher roupas no jardim, Varal expôs as melhores flores, roupas no cabide e foi atravessado pela consciência daquele agora. Veja que o trecho aí tem como o termo destacado consciência, né? Isso está em negrito, consciência. Aí a primeira pergunta é: o termo em destaque pertence a qual classe gramatical? Ou seja, o termo consciência é um verbo, é um adjetivo, é um substantivo, é um pronome, é um numeral, é o quê? É uma conjunção? A que classe gramatical pertence essa palavra? Eu não sei, não. Oi? Adjunto. Não, classe gramatical. Adjunto é função sintática. E aí? É um nome? É um substantivo, no caso? É um adjetivo? Ele nomeia um ser ou algo existente no mundo? Pessoal, observe o seguinte. Deixa eu apagar aqui. O que é que vem antes da palavra consciência? Qual o termo que vem antes? Pela Pela? Pela? Você sabe o que é pela? Que expressão é essa? Lembra tá vendo esse exemplo aqui que eu mostrei a vocês agora? Em mais A não é igual a A. Sim. Isso aqui por ela, né? Por A, no caso, né? Porque eu vou explicar a vocês. Porque, olha só, a expressão na é a contração entre preposição em mais o artigo definido feminino a. Isso é que chamamos de contração. O pela também é uma contração. Mas qual é a preposição envolvida? É a preposição por. E nesse caso temos também a presença do artigo definido feminino a. Certo? Aí por mais a vai dar a expressão pela. Entendeu? Pela temos aí a preposição por e a presença do artigo definido feminino a. Então o que acontece? Se diante da palavra consciência nós temos a presença de artigo, o artigo feminino, no caso, né? O artigo a, isso quer dizer o seguinte, que consciência é um substantivo. Tá ok, gente? Toda palavra que é acompanhada, que é antecedido por um artigo, pertence à classe dos substantivos. Tá ok? Então, a primeira questão, vocês respondem o seguinte. Vocês botam substantivo. Tá certo? Compreendeu? Sim. Toda palavra que é acompanhada por um artigo é porque ele é um substantivo. Quando a gente vai substantivar uma palavra, a gente utiliza um artigo antes dele. Então, toda palavra que tiver um artigo antes dele, antecedendo, né? Isso quer dizer que aquela palavra pertence à classe dos substantivos. Portanto, consciência, como antes da palavra consciência temos a expressão pela, que é preposição por mais a, esse caso é o seguinte, então existe um artigo, né, antes dessa palavra. Logo, a palavra consciência é um substantivo. Tá certo?
Aí temos aí a segunda questão. A palavra consciência vem acompanhada de qual expressão? Ou seja, após a palavra consciência vem o quê? Né? Vem daquele agora, né? A expressão aí é daquele agora. Ok? Então, veja aí, e foi atravessado pela consciência daquele agora. Então, após a palavra consciência, temos aí daquele agora. Aí vem a terceira questão. Se a expressão indicada no item anterior não estivesse presente, o sentido do termo consciência estaria completo? E aí, pessoal? Se não tivesse a expressão daquele agora, o sentido da palavra consciência estaria completo? Análise aí. Não. Não, né? Não estaria com Porque sentido completo. Isso, porque ficaria assim, no cabide e foi atravessado pela consciência. Veja que fica faltando algo, né? Então veja aqui o seguinte, olha só, a palavra consciência, olha só que interessante. A palavra consciência pertence à classe dos substantivos. É um nome, certo? É um nome. Mas veja que ele também tem sua exigência. Veja que a palavra consciência necessita de um complemento. E quem seria esse complemento? Daquele agora. Não é isso? Aí vem a quarta questão. Peraí, a terceira questão, nós não responder ainda. Não, no caso, não estaria. Não estaria completo, né? Não estaria completo. Certo? Aí vem a quarta questão. A expressão que completa o sentido do termo destacado é introduzida por qual preposição? E aí, pessoal, tem preposição? Ó, daquele agora. Possui preposição aí? Ó, analise bem as palavras. E aí? Pera. Observe que aqui, ó, logo bem antes, né, eu falei sobre a expressão na, que tem preposição em mais a. Eu falei da expressão pela, que tem preposição por mais a. Aí eu pergunto a vocês, na expressão daquele agora, que vem após o nome consciência, após o substantivo consciência, essa expressão possui alguma preposição? Daquele. Oi? Daquele, né? Nesse caso é daquele. Aí nesse caso seria o quê? Essa expressão daquele seria, sabe o quê, gente? De mais aquele. É igual a daquele. Então temos que preposição aí? Daquele. A preposição de, né? Preposição de. Ok? Então veja que após a palavra consciência, né, existe a preposição de. O complemento o complemento de um nome, pessoal, sempre é acompanhado por uma preposição. E quando finalizar aqui o assunto, eu vou explicar o porquê. O complemento de um nome, ou seja, do substantivo, do adjetivo ou de um advérbio, ele deve vir acompanhado de preposição. Depois eu vou explicar para vocês o que diz a linguística, né, sobre isso, certo? Mas a resposta é a seguinte. Né, o complemento do termo consciência, do substantivo consciência, vem acompanhado da preposição de, que nesse caso ocorreu mais uma vez a contração, né? Por que contração? Porque nós temos dois termos aqui que são unidos e pelo menos um deles sofre modificação. Nesse caso, quem sofreu modificação foi a preposição de. Veja que o cai, né? E o dele é concatenado à palavra aquele, dando origem à palavra daquele. Certo? Então veja que a preposição sofreu modificação. Aí, quando ele sofre modificação, a gente chama de contração, tá ok? Aí temos aqui, entenda, as preposições são palavras invariáveis que ligam outras palavras, estabelecendo uma relação entre elas. Pode ainda ligar-se a pronomes ou artigos. Exemplo, de mais a da, em mais esse, nesse, de mais aquele, daquele, né? Que diz aqui o padrinho. Aí temos aqui mais uma informação lá abaixo. Agora, releia a verso a seguir. Ó, esqueceram de colocar
o artigo. Seria da seguinte forma. Agora, releia o verso a seguir. Retirado da crônica poética, era tarde. Passamos agora para a página 35. E parou diante de qualquer novidade. Veja que agora nós temos o termo diante em destaque, não é isso, pessoal? Perceberam aí? Vocês estão visualizando isso? Certo. Aí temos agora a quinta questão. A palavra em destaque tem sentido de enfrentear, certo? Assim, transmite uma ideia de lugar. Observe bem, ó, transmite uma ideia de lugar. Com base nessas informações, o termo diante pertence a qual classe gramatical? E agora? Olha só, é um termo que indica lugar. Qual é a classe gramatical que utilizamos para indicar lugar, estado, modo? Eu não lembro, pera. Pensa aí. Nossa, eu sei qual é, mas eu não lembro não. Ó, Porque olha só, porque é o seguinte, a gente viu agora os substantivos. Os substantivos nomeiam as coisas existentes no mundo. Sejam eles abstratas ou não, concretos ou abstratos. Né? Isso dá a função... Oi, advérbio, perfeito. Então, enquanto os substantivos nomeiam as coisas do mundo, a classe dos advérbios, eles indicam lugar, modo, estado, não é isso? Então, a palavra diante, que significa em frente a, né, ou seja, que indica um lugar, pertence à classe dos advérbios, ok? Então, quinta questão. Você coloca assim, pertence à classe... Opa, botei com M, misericórdia. Pertence à classe dos advérbios. Certo? Pertence à classe dos advérbios. O termo diante é um advérbio de lugar, né? Agora, observe bem, né? Sexta questão. Posso continuar? Pode. Sexta questão. Esse termo tem sentido completo ou precisa de um complemento? Caso precise, indique-o. Então, pessoal, olha só. E parou, se eu disser assim, e parou diante. Vocês acham que tem sentido completo? Ele precisa de um complemento, né? Nesse caso aí, qual é o complemento de diante? De qualquer novidade. Exatamente. Sexta questão. Essas colocam assim, sim, precisa de complemento. Nesse caso, o complemento é de qualquer novidade. Certo? Aí o que acontece, pessoal? O livro, eles poderiam ter explorado isso, não exploraram, mas eu vou explorar. Aí o que acontece? Vocês observaram que o advérbio, olha só, é um advérbio, mas vocês observaram que ele também necessita de um complemento, ou seja, a classe dos advérbios também, existem momentos, existem situações em que eles necessitam de complemento, não é isso? Agora me diga uma coisa, o complemento do advérbio aí, no caso diante, ele vem acompanhado por preposição ou não? Peraí, repete. Olha só, a gente acabou de ver o seguinte, que o advérbio diante, ele necessita, né, necessita de complemento. O que comprova que a classe dos advérbios também, em determinadas situações, também vai precisar de um complemento. O que a gente percebeu isso agora. Ou seja, os advérbios também podem exigir complemento, dependendo da situação. Aí a questão é a seguinte, o complemento do advérbio diante, ele vem acompanhado ou não de preposição? Vem. Olha só, o complemento do advérbio diante é de qualquer novidade. Esse complemento possui preposição? Não. Possui de. Possui. Olha a preposição de aí. Aqui, ó. Preposição de. Então, mais uma vez, observamos o seguinte, que além dos substantivos, né? Ou seja, o complemento dos substantivos sempre virá acompanhado de preposição. O complemento do advérbio também. O complemento do advérbio também necessita de uma preposição. Tá ok? Porque o que acontece, pessoal? Vou logo antecipar aqui. O complemento de classes gramaticais classificadas como nomes
todos os seus complementos vêm acompanhados por preposição. Não é como a classe dos verbos, né? A gente observou o seguinte, que com relação aos verbos, existem alguns que exigem, com o seu complemento, né? Eles exigem ou não preposição, ou seja, existem alguns complementos de verbos que não necessitam de preposição, e existem outros complementos verbais que necessitam de preposição. Ou seja, com relação à classe dos verbos, existe essa essa possibilidade de vir ou não acompanhado de preposição. Mas quando a gente fala de classes nominais, quando a gente fala de complementos nominais, de substantivo, de adjetivo ou de advérbio, o complemento dessas classes, né, obrigatoriamente tem que ter preposição, tá ok, gente? Que depois eu vou explicar o porquê, uma explicação de acordo com a linguística, ok? De acordo com principalmente com a teoria gerativa, né? Complemento nominal sempre virá acompanhado de preposição, sempre, tá ok? Aí temos aqui a explicação, né? Você observou que os substantivo consciência e o advérbio diante exigem um complemento para que façam sentido e que as expressões que os completam são introduzidas por uma preposição. Com isso, podemos verificar que, além dos verbos, outras palavras podem solicitar um complemento. É o caso de alguns substantivos, adjetivos e advérbios. Assim, quando analisamos a regência de palavras de valor nominal, estamos nos referindo à regência nominal. Ou seja, veja que substantivo, adjetivo e advérbio são classes gramaticais tidas como classes nominais, ok? Aí temos aqui o quadrinho, lembre-se, que eu vou tentar ler também, está bem clarinho, mas enquanto os substantivos nomeiam os seres, animados ou inanimados, os adjetivos caracterizam tais seres, né? Ou seja, os substantivos, a classe do substantivo é a classe de palavras que nomeiam os seres do mundo, existentes do mundo, sejam eles animados ou inanimados. Enquanto que a classe dos adjetivos qualificam os nomes, dão qualidade ao nome, né? Os advérbios, por sua vez, indicam alguma circunstância, tempo, lugar, modo, e modificam ou complementam o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio. Né? Então vamos lá. Agora analise o seguinte verso da mesma crônica poética. Nós temos aqui um outro trecho, né? Era tarde para a noite e houve medo no peito, né? Veja que o termo em destaque aí é medo, né? Então o que acontece? Sétima questão. Em geral, o substantivo medo vem acompanhado de um complemento. A partir do contexto, cria uma expressão que poderia servir como complemento do substantivo em destaque. E aí, pessoal, qual seria um complemento para a palavra do substantivo medo? Pode ser medo da solidão? Uma sugestão. Deixa eu colocar aqui uma sugestão, mas vocês podem colocar de outra forma, né? Medo do escuro. Pode ser também, né? Mas era tarde da noite e houve medo da solidão. Eu tô achando que é errado esse trecho aqui, né? Eu tô achando que é errado esse trecho aqui, sim. Ó, era para ser era tarde da noite, botaram era tarde para noite. Errado esse trecho. Mas, enfim. Mas veja que o substantivo medo também exige um complemento, né? Porque você disser assim, ó, era tarde da noite e houve medo. Medo de quê? Da noite, da solidão, da noite, da escuridão, né? Então vejo, pessoal, que mais uma vez é uma prova de que as classes nominais também podem exigir complemento. E mais uma vez eu pergunto, o complemento de medo aqui, no exemplo que eu coloquei agora aqui, era tarde da noite e houve medo da solidão. O termo em destaque aqui é medo, né? Isso é um substantivo medo. A pergunta que eu faço é a seguinte, qual é o complemento desse substantivo? Da solidão. Da solidão, perfeito. E agora eu pergunto, tem preposição? Tem, o da. Dá, né? Que nesse caso é uma contração de D mais A, não é isso? É. Perfeito. Oitava questão. Ao escolher um complemento para a palavra medo, qual foi a preposição utilizada? Preposição D, não é isso? A gente acabou de analisar.
Oitava questão. Resposta. Deixa eu descer mais aqui. Preposição de. Não é isso? Beleza? Posso continuar? Pode. Sim. Qual o efeito de sentido? Oitava questão. Já respondi. Nona questão. Qual o efeito de sentido gerado a partir da não utilização de um complemento para o substantivo medo? E aí? Nesse caso, se você dissesse assim, era tarde da noite e houve medo. Se vocês observarem, pessoal, quando eu não coloco um complemento aí, fica muito generalizado, para ser medo de qualquer coisa. Perceberam? Uhum. Fica Fica meio um que um sentido muito... vácuo, um vazio. Exatamente. Fica muito generalizado. Então, vocês colocam assim. O efeito de sentido gerado é... Opa, é o de generalização do sentimento. Então, assim, generalização do sentimento, ou seja, não há medo em específico. Vocês colocam dessa forma. Eita, porque sobre foi generalização do sentimento. Coloquem dessa forma numa questão. O efeito de sentido gerado é o de generalização do sentimento, ou seja, não há um medo em específico. Beleza? Pera aí, rapidinho. Uhum, não, tranquilo. Pode fazer com calma. Pronto. Pronto? Pronto. Agora, passando para a página 36, nós temos a 10ª questão, ok? Agora, imagine se acrescentássemos a seguinte oração ao fragmento lido. Estávamos ansiosos por dormir. O termo em destaque exige um complemento, né? Ó, ansiosos, né? Veja que o termo em destaque aí é ansiosos. E nesse caso, se eu dissesse assim, estávamos ansiosos. Sim, ansiosos pelo quê? Então veja que o termo ansiosos exige um complemento, nesse caso, por dormir, né? Aí a letra pergunta a seguinte: indique a expressão que completa o sentido de ansiosos. Ela é introduzida por qual preposição? Então, qual é qual é o complemento aí de ansiosos? Por dormir. Por dormir, né? Então, 10ª questão. Já iniciamos a resposta da seguinte forma: por dormir. Pronto. Essa aqui é a resposta, tá certo? Mas agora ele pergunta o seguinte, né? Pronto, já sabemos que por dormir é complemento do termo ansiosos, né? Aí, mas a pergunta também é o seguinte: ela é introduzida por qual preposição? Existe alguma preposição aí? Existe o por. Por, né? Então, ela é introduzida. Opa! Pela preposição por. Certo? Então a resposta é essa. Por dormir é complemento de ansiosos.
e também é introduzida pela preposição por, ok? Ok. Aí, letra B. Eita, sim, pessoal, perdão. Letra A. Sempre esqueço desse detalhe. Letra A e letra B agora. Letra B, né? É possível substituirmos a preposição utilizada por outra sem prejuízo de sentido. E aí, pessoal, podemos utilizar uma outra preposição? Sim. Qual? Pra. Pra ou para. Para, né? Que para é uma redução, na verdade. Para. A gente pode dizer para. Ansiosos para dormir, né? Então, sim. Podemos substituí-la pela preposição para. Ok? Nesse caso, deixa eu colocar aqui, ficaria ansiosos para dormir. Ficaria dessa forma. Aqui o complemento. Pronto? Pronto. Aí temos a seguinte informação. Assim como alguns verbos, certos nomes admitem que mais de um tipo de preposição introduza seus complementos. No caso do adjetivo ansiosos, é possível usar a preposição por e para. Né? No caso aqui, ansiosos é um adjetivo. Então veja que a gente viu substantivo exigindo complemento, a gente viu o advérbio exigindo complemento, agora um adjetivo. E o que é interessante, existem alguns nomes, né, que, assim como os verbos, podem admitir mais de uma preposição, né? Porque como a gente viu também o verbo, depende do verbo, e dependendo também da situação, a gente pode utilizar tanto uma preposição como outra. Como o verbo ir, né? Eu posso tanto dizer assim, quem vai a algum lugar ou para algum lugar. Ou seja, dentro do verbo ir, eu posso tanto utilizar a preposição a como a preposição para. Né? Então veja que diante de nomes também isso acontece. Existem alguns nomes, como a gente vê aqui ansioso. Ansioso pode exige tanto a preposição por ou como a preposição para. Né? Aí temos aqui o quadrinho. Os nomes, isto é, palavras classificadas como substantivo, adjetivo, advérbio. Então, como a gente fala de classes nominais, a gente está falando dessas três classes. Os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Né? Podem exigir a presença de complementos. A essa relação estabelecida por meio de uma preposição, damos o nome de regência nominal. Então, ó, estabelecida por meio de uma preposição. Isso quer dizer o seguinte, que quando a gente fala sobre complementos nominais, ou seja, um complemento de substantivo, complemento de um adjetivo ou de um advérbio, esse complemento sempre, sem exceção, sempre virá com a presença de preposição. Tá ok, gente? No quadro a seguir, estão presentes alguns termos de uso frequente e sua respectiva regência, de acordo com as normas gramaticais. Né? Os substantivos, né? Nesse caso, admiração a por, né? Ou seja, a admiração ela exige tanto a preposição a ou a preposição por, né? Tem uma admiração a algo ou por algo. Atenção a, atenção com, atenção em, atenção para, né? Certeza de, o termo certeza, o substantivo certeza sempre vai exigir a preposição de, tá ok? Medo de, necessidade de, tá ok? Então, esses são substantivos e suas respectivas regências. Veja que a admiração pode exigir tanto uma preposição quanto outra, assim como atenção, né? Agora, certeza, medo e necessidade sempre vão exigir uma única preposição, né? Sempre será a preposição de. Os adjetivos, ansioso, pode exigir tanto por como para, contemporâneo a ou contemporâneo de, equivalente a, obediente a, preferível a, certo? Os advérbios, favoravelmente a ou próximo de, tá ok? Então, são as regências de alguns advérbios, de alguns adjetivos e alguns subjetivos. Aí o que acontece? Como falei para vocês, isso dá uma explicação aqui bem superficial que a linguística fala, né?
Por que isso é bem superficial? Porque isso requer um estudo muito aprofundado e é muito avançado para vocês. Isso aí é algo que a gente vê no curso, na graduação, né? Em linguística. Mas o que acontece? Existe na teoria gerativa, que é a teoria que eu estudo, a atribuição de caso, né? Caso nominativo, caso oblíquo, caso acusativo e assim sucessivamente. Então, quando eu falo em caso nominativo, é o caso de sujeito. Quando eu falo caso acusativo, é o caso de objeto direto. O caso oblíquo é o caso de objeto indireto e tal. E quem atribui esses casos são outros termos. Por exemplo, quando eu digo assim, João gosta, presta atenção, viu? João gosta de sorvete, né? Quem atribui caso a sorvete é a preposição de. Ou comer, né? João comeu o bolo. O complemento de comer, né? O verbo comer aqui é o bolo. Aí, nesse caso aqui, pessoal, o bolo é objeto direto ou objeto indireto? Indireto. Olha, presta atenção. O verbo comer Direto. é direto, porque não existe preposição, não é isso? É. Olha o que acontece. A gente diz o seguinte, que como o bolo é uma expressão que no caso se classifica como objeto direto, a gente diz na linguística o seguinte, que ele recebeu caso acusativo. Que o caso acusativo, como falei para vocês, é o caso de objeto direto. Quem atribui esse caso, pessoal, é o verbo. O verbo é quem atribui esse caso. O caso acusativo. Ok? Porque, no caso, os verbos têm essa capacidade de atribuir um caso ao seu argumento. O argumento, pessoal, é o bolo, João. Então, veja que o verbo comer, ele atribui caso acusativo ao bolo e caso nominativo a João. Por que caso nominativo? Caso nominativo é caso de sujeito. Então, quem atribui esses casos é o verbo. Por que ele tem que atribuir o caso? Porque numa expressão, porque eu digo assim, João comeu o bolo. A gente tem noção. Isso é bem interessante, porque isso é natural para a gente, que a gente não para refletir sobre isso, né? Mas como é que eu sei que nessa expressão aí, João é quem come e o bolo é a coisa comida? Como é que eu sei disso? Porque quem atribui isso, essa informação, é o verbo. Porque o verbo exige, o verbo comer exige alguém que coma e a coisa comida. E ele tem que informar exatamente isso. Quem é que age e quem é que sofre a ação? Quem vai indicar isso é o verbo através da atribuição de caso. Então, o caso de sujeito é o caso nominativo. Então, o verbo comer atribui a João o caso nominativo, que é o caso de sujeito. Enquanto que o bolo, a expressão bolo, recebe o caso acusativo, né, que é o caso de objeto direto. Tá ok? Aí o que eu quero dizer com isso? Os verbos, eles têm essa capacidade. Os nomes não. Os nomes não têm a capacidade de atribuir caso. Tá certo, gente? Aí quem é que atribui? São as preposições. Por isso que em todo complemento nominal, né, sempre haverá preposição, porque é a preposição que vai atribuir caso, porque o nome não tem capacidade de atribuir. Certo? Assim, é uma explicação bem superficial, porque tipo, exige muito estudo mesmo, sabe? É se aprofundar na sintaxe de um jeito. Então, não é algo para vocês no momento, né? Mas é só uma explicação para vocês entenderem porque todo complemento nominal é acompanhado por preposição, por conta dessa atribuição de caso. Tá certo? Compreendido? Ficaram com alguma dúvida? Ficaram com alguma dúvida com relação ao assunto? Tá tudo ok para vocês? Tá. Pronto. Então, a gente finaliza aqui. Tá certo? Na próxima aula a gente responde essas questões, porque são 14 questões, né? E a gente responde na próxima aula, tá certo? E qualquer coisa, pessoal, estou à disposição de vocês no WhatsApp, tá ok? Ok. Tchau, tchau. Ô, professor, Oi? Pode falar. a palavra que Ah, ali em substantivos, ali na parte de certeza, pode Ah. utilizar a preposição que também? Se que for uma É preposição. porque nesse caso aí não é preposição, né? Mas deixa eu me voltar aqui para qual foi a expressão? Ali em substantivo, na parte certeza. Certeza de que? É?
Não, sem o de. Certeza que. Ah, tá. É porque é o seguinte, pessoal. É porque é o seguinte. Essa é uma forma informal. Porque o que acontece? A palavra certeza. Por exemplo, eu digo assim: tenho a certeza de que. Olha só, eu tenho a certeza de que passarei na prova. Né? Então, veja só, o verbo aqui é qual? É o verbo ter, né? Tenho, né? Não é o verbo? Uhum. O verbo ter exige complemento? Vamos fazer uma Exige. reflexão. Qual é o complemento do verbo ter? A certeza. A certeza de que passarei na prova, né? Tudo isso aqui é complemento, complemento do verbo ter, certo? Mas olha só que além do verbo ter exigir um complemento, nós temos uma outra expressão aqui que exige um complemento também, que é o quê? Certeza, né? Certeza que é o quê? É um substantivo, é um verbo, é o quê? Substantivo. Um substantivo, né? Tanto é que temos a presença do artigo a. Né? Isso, a certeza. O termo certeza não exige um complemento? Exige. Qual seria o complemento de certeza? De que passarei na prova. Certo. Aí o que acontece? Como eu falei para vocês, os complementos nominais eles exigem a presença de preposição, porque ele não tem capacidade de atribuir um caso, não é isso? Aí nesse caso temos a presença da preposição de, não é isso? Exato. Aí certo. Aí o que acontece? Esse que aqui, gente, é uma conjunção, como é? Eu esqueci o nome da conjunção. Lembra que a gente estudou as orações subordinadas? Sim. Sim. Né? Então, uma conjunção integrante, né? É uma conjunção integrante. A conjunção aqui serve exatamente para introduzir a oração subordinada. No caso aqui, de que passarei na prova é uma oração, é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Lembra desse assunto? Oração Uhum. subordinada. Né? Então, nesse caso aqui, veja que essa oração, a oração de que passarei na prova é uma oração subordinada, substantiva, porque nesse caso aqui exerce a função de complemento. Então, oração subordinada substantiva, completiva nominal. Por que completiva nominal? Porque ela tem a função de complemento nominal. Ele completa, né, o termo certeza. Ok? Então, é uma oração subordinada. Então, o termo que aqui entra como uma conjunção que introduz essa oração subordinada. Aí você perguntou o seguinte, mas existem pessoas que falam da seguinte forma, tenho uma certeza que passarei na prova, não é isso? Ou seja, sem a preposição, né? Não foi isso? Sim. Tenho certeza que passarei na prova. É uma tendência, pessoal. Isso aqui é informal, tá ok? É tida como informal. Por que informal? Porque não está de acordo com a gramática normativa. Porque o que acontece? Veja que é uma relativa cortadora, né? Ou seja, a preposição foi cortada, foi removida. Veja que quem fala dessa forma, ou que escreve, não utiliza a preposição. E de acordo com a gramática normativa, deveria ter uma preposição, uma vez que trata-se de complemento de um nome. Percebem? Então é basicamente isso. Formalmente, numa língua formal, vocês devem utilizar nessa situação aqui uma preposição. Mas no dia a dia as pessoas têm a tendência de remover essa preposição. Elas simplesmente falam, tenho a certeza que passarei, ou tenho a certeza que passarei na prova. As pessoas têm essa tendência de não colocar a preposição. Tá ok? Entendeu agora, Miguel? Era Entendi. essa a sua dúvida? Sim. Então, a questão das pessoas não utilizarem preposição aqui é uma questão de informalidade. É uma modificação. Porque, como eu falei para vocês, a língua está em constante modificação. Então, veja que as pessoas, cada dia, com essa situação aqui, estão utilizando cada vez menos a presença da preposição. Mas, tipo, formalmente, uma linguagem formal, de acordo com a gramática normativa, o complemento de um nome como certeza deve vir acompanhado por preposição. Ok? Ok. Beleza? Mais alguma dúvida? Não. Pronto. Então, até mais, pessoal. Qualquer coisa, estou à disposição no WhatsApp. Beleza? Tchau, tchau.